Fala galera, hoje eu vou explicar um pouquinho mais dos recursos do Adobe Illustrator. Eu recebi uma arte de um cliente que ia para impressão offset, que vai para impressão offset, e tinha um texto nesta arte que tinha um efeito que era uma textura aplicada a um texto que foi feita no Photoshop e exportada como JPG e incorporada ao texto como máscara. Muitas pessoas esquecem que o Illustrator possui a maioria dos filtros do Photoshop. Então alguns efeitos você consegue realizar no Illustrator, poupando tempo, sem precisar fazer no Photoshop e depois importar a imagem para o Illustrator. E é isso que eu vou mostrar hoje, como salvar também um estilo já com esse tipo de textura da aplicação dos filtros do Photoshop diretamente no Adobe Illustrator. Então eu vou abrir aqui o Illustrator e vamos lá. Eu vou criar aqui um novo documento, um print document, documento para impressão, tamanho A4, vou colocar a unidade de medida em centímetros e clicar em OK. Eu vou pressionar o Ctrl, o Shift e o H. Isso faz com que suma a minha artboard, a folha. Com isso eu tenho espaço aqui para trabalhar livremente com a arte. Então eu vou selecionar a ferramenta retângulo. Está no padrão aqui a cor do preenchimento em branco e o contorno em preto. O stroke eu já vou definir aqui que eu quero 2 pontos de stroke. Vou criar este retângulo, só para criar o efeito em cima dele e depois aplicar a qualquer outro objeto que eu queira. Então o primeiro passo aqui é abrir o gradiente, a paleta gradiente. Vou dar um clique aqui nessa opção, então aplica o gradiente padrão. Aqui eu tenho a primeira etapa do gradiente e a segunda etapa, primeiro branco e a preto. Só vou mudar o ângulo aqui do meu gradiente para 90 graus. Com isso faz com que o preto fique em cima e o branco embaixo. Fique o efeito do gradiente na vertical. Este primeiro slider aqui eu vou dar um duplo clique. Então abre esta opçãozinha aqui. Eu vou colocar um valor de 40%, que é 40% de preto. Pressiono Enter. Agora eu vou nessa segunda aqui. Coloco também o valor de 40%. Mesma coisa, 40%, pressiono Enter. Agora eu vou aqui ao meio, dou um clique, ele cria uma nova etapa. Esta nova etapa eu vou colocar apenas 15% ou 10%. Acho que fica até mais legal com 10% e pressiono Enter. Com este slider, que é chamado selecionado, dou um clique nele, eu posso movimentá-lo na sua proporção de separação de cores aqui, a quantidade. Então vai ficar 50%. Vou digitar o número 50 aqui e pressionar o Enter. Então ele fica centralizado certinho. Aqui eu tenho dois outros sliders que determinam até onde vai a etapa do gradiente, do cinza mais escuro para o cinza mais claro e assim por diante, como este outro aqui. Então eu vou clicar nesse aqui, clico nele, ele fica pretinho, o triângulo, e eu vou colocar aqui a proporção dele de local, eu quero ele em 40%. Então ele veio mais para cá. Agora eu clico no outro e coloco o valor de 60. Pressiono Enter. Então ficou 40 para cá e 40 para cá de uma etapa para outra, ficando assim o gradiente. Bom, fecho aqui com o objeto selecionado. Eu vou no menu Effect. Tenho aqui os Photoshop Effects, os filtros do Photoshop. E eu tenho esse Stylize. Tenho o Sketch, tenho o Sharpen, todos eles que tem no Photoshop. Então eu vou nesse de Texture, de textura, e vou aplicar o Grain, que com este, no caso aqui, possui a maioria dos filtros do Photoshop, porém não tem aquele que é o Noise, que é criado o efeito do aço escovado. Depois aplica um desfoque e desfoque de movimento e faz o efeito do aço escovado no metal, E aqui você consegue chegar ao mesmo resultado pelo filtro Grain. Então eu vou clicar nesse filtro. É aplicado aqui já. E olha só a intensidade. A intensidade você regula a seu gosto. Vou colocar aqui o valor de 10. Contraste vou deixar em 0. E o Grain Type horizontal. Então fica esse efeito já do aço escovado na minha textura. E vou clicar em OK. Para ficar mais legal ainda, aplica aqui na textura. Eu vou abrir aqui as cores. Eu vou selecionar aqui o contorno e vou colocar aqui o valor de 40% também. Então faz um efeito bem legal de contorno, até aumentar um pouquinho mais o contorno. Assim tá bom, tá legal. Não vou mudar mais nada não. E agora, olha só, eu já tenho um estilo criado. Eu posso abrir aqui a minha appearance,
a aba Appearance, então eu tenho aqui com o objeto selecionado, eu tenho o Stroke e o Grain aqui aplicado. Só que este Grain, eu poderia ter aplicado, deveria aliás, ter aplicado ele diretamente no preenchimento e não no contorno. Ele fora aqui, ele está pegando este efeito Grain, tanto no contorno como no Stroke, no contorno como no preenchimento, aliás. Então eu vou clicar e arrastar para cima aqui do fio. Então agora ele está dentro, ele é aplicado somente dentro do preenchimento. E o contorno não tem o efeito. Vou aumentar um pouquinho aqui o contorno, colocar em 3. E pronto. Agora eu abro a aba Graphic Styles novamente, pego este retângulo e arrasto lá para a área. Clico aqui e ele salva para mim o meu novo estilo. Ó, ele salva aqui. Se eu quiser editar o nome, fica com o nome de Graphic Style. Eu deixo ele selecionado aqui. Eu tenho este menuzinho drop down aqui no canto e eu tenho as opções para modificar, deletar, enfim. Então eu tenho aqui, ó, Graphic Style Options. Clico aqui e eu renomeio aqui. Vou colocar o nome de aço escovado e clico em OK. Agora eu vou bloquear este objeto com o comando Ctrl 2, assim fica impossível de eu selecioná-lo. Vou criar um texto, escrever aqui com Myriad Pro, mesma fonte, ou uma fonte mais grossa. Escrever aqui Back Studio. Aumentar o tamanho aqui. Um pouquinho mais. Tá legal. E com um único clique, com o texto selecionado, um único clique ao meu estilo e é aplicado já no texto. Olha que efeito bonito e fácil de ser feito. A arte que eu peguei hoje tinha o mesmo efeito, igualzinho, só que com outro texto, que é a chamada de um anúncio de uma peça de carro lá que ia para vender. E eu vi que na Art Illustrator ela estava com a textura aplicada, um JPG que foi trazido do Photoshop, feito no Photoshop com esse mesmo efeito do aço escovado, trazido aqui para o Illustrator. Até para aplicar outros efeitos aqui vai ficar melhor, um Drop Shadow. Vou habilitar aqui o Preview, colocar o Drop Shadow aqui com o valor 0 no X, né? Fica melhor assim. Aqui é um efeito legal. Né, com poucos passos, né, você consegue sem a necessidade de abrir o Photoshop, fazer o efeito, trazer a textura. Olha só que bonito o efeito. Então fica essa dica rápida aqui do Adobe Illustrator e até a próxima aula.